Enquanto os dois viajantes estavam conversando, Fiel avistou um homem chamado Loquaz um pouco mais à frente na estrada. O caminho era tão largo que havia espaço para todos. Loquaz era alto e parecia mais bonito de longe do que de perto. Fiel o chamou e perguntou se estava indo para o país celestial. Loquaz respondeu que sim e Fiel o convidou a se juntar a eles, dizendo que seria um prazer tê-lo como companhia. Loquaz aceitou e eles continuaram juntos, discutindo sobre temas proveitosos. Loquaz expressou seu prazer em encontrar pessoas que gostavam de conversas úteis, lamentando que muitos preferiam conversas tolas. Fiel concordou, afirmando que nada era mais digno de discussão do que as coisas de Deus e do céu. Loquaz elogiou a profundidade das convicções de Fiel e exaltou a delícia de falar sobre as Escrituras Sagradas. Ele disse que tais discussões ajudavam a entender a futilidade das coisas mundanas e o valor das celestiais, mencionando a necessidade de um novo nascimento e a insuficiência de nossas próprias obras sem a justiça de Cristo. Fiel concordou, mas alertou que o verdadeiro entendimento espiritual era um dom de Deus e não algo que se podia alcançar apenas falando sobre isso. Loquaz concordou, afirmando que tudo era pela graça e não pelas obras. Fiel sugeriu focar a conversa em um assunto específico. Loquaz, então, perguntou sobre qual tema Fiel gostaria de falar, oferecendo uma ampla gama de tópicos. Fiel, encantado, comentou com Cristão que Loquaz parecia ser um excelente companheiro de viagem. Fiel ficou admirado e foi falar com Cristão, que durante este tempo tinha ficado um pouco distante observando. Fiel disse, que belo companheiro encontramos, deve ser um excelente peregrino. Cristão sorriu e respondeu, esse homem com quem tanto simpatizas, é capaz de enganar a 20 que o não conheçam. Fiel ficou surpreso e pediu mais detalhes. Cristão explicou, chama-se Loquaz, e vive na cidade onde nascemos. É filho do tal bem-falante, que morava na Rua das Boas Palavras mas, apesar da sua língua de prata, é pessoa de vida errada. Fiel respondeu, pois me parece um homem muito decente. Cristão disse, sim, para quem não o conhece. Quando está em sua casa é coisa muito diferente. Quando disseste que parecia ser pessoa decente, lembrei-me dos quadros de alguns pintores, que fazem melhor efeito a certa distância do que de perto. Cristão disse que Loquaz falava bem sobre a fé em qualquer lugar, mas sua vida pessoal não refletia suas palavras. Ele era visto como um hipócrita que causava escândalo entre os que o conheciam bem. Trata mal a própria família e nos tratos de trabalho tem péssimos hábitos. Muitos não o querem, por irmão ou amigo, e só falar nele é motivo para que os que o conhecem se irritem. Fiel agradeceu o alerta e aprendeu a diferença entre falar e fazer. Fiel perguntou a Cristão, a princípio me agradou muito a sua companhia mas agora já me aborrece. Como nos veremos livres dele? Cristão respondeu, segue os meus conselhos, e se fizeres o que te digo, também ele se aborrecerá de ir ao teu lado, exceto se Deus tocar no seu coração e o converter. Fiel perguntou o que irei fazer? Cristão disse, aproxima-te dele, e fala-lhe a sério sobre o poder da religião. Quando ele tiver aprovado tuas palavras, o que não deixará de fazer, pergunta-lhe diretamente se isso é o que ele pratica no seu coração, na sua casa e na sua vida. Convencido da sinceridade de Cristão, Fiel decidiu testar Loquaz, perguntando-lhe sobre como a graça de Deus se manifestava no coração do homem. Loquaz respondeu que causava um grande clamor contra o pecado, mas Fiel argumentou que clamar contra o pecado não era o mesmo que odiá-lo verdadeiramente. Fiel continuou desafiando Loquaz sobre suas afirmações, concluindo que muitos podiam falar sobre religião sem realmente vivê-la. Ele refletiu sobre como as verdadeiras manifestações da fé estavam nos atos e não apenas nas palavras. Após Fiel questionar Loquaz através das Escrituras Sagradas, falou abertamente com ele sobre como a sua vida prática é completamente diferente do que ele fala. De como muitos que o conhecem testemunham que ele não vive o que fala. Loquaz ficou envergonhado e irritado. E disse para Fiel, apenas posso concluir que você é uma pessoa irritada e melancólica, com a qual não quero conversar. E assim decidiu não caminhar mais com eles. Fiel então retornou para perto de Cristão. Cristão disse, eu te avisei que isso aconteceria se ele fosse confrontado com a verdade. Ele prefere deixar sua companhia do que fazer mudanças na própria vida. Fiel respondeu, mas estou feliz de ter conversado com ele. Pode ser que ele pense sobre isso.
E também fui direto com ele e não serei responsável pelo seu sangue se ele perecer. Cristão concordou com Fiel e disse que ele fez muito bem. Que por causa de pessoas como Loquaz, que a fé é só de palavras, que muitos desistem de procurar a fé. E assim os dois seguiram na jornada.